Olá, galerinha, tudo bem? E aí, como é que estamos nessa viagem maravilhosa? Nessa viagem na estratégia do Enem. A estratégia começa na montagem do seu plano de estudo. O que estudar? O que estudar consta das competências e habilidades. Estamos viajando na competência 3, que é a competência das grandezas e das unidades. Nas transformações de unidades, de medidas decimais, as que nós conhecemos, e jardas, pés, outras que a informação tem que vir no exercício. Que fique bem claro, tem que vir no exercício. E como todas as competências, a habilidade 12 é a situação, problema sobre este conteúdo que a gente trabalhou aqui, né? Então, antes de a gente começar, continue acompanhando quem está aí, continue vendo e montando o seu plano de estudo para essa reta final aqui para o Enem. Também associe aquilo que eu digo, a conteúdo que eu digo, porque na realidade eu não estou falando sobre o conteúdo. Em uma outra oportunidade a gente vai falar sobre os conteúdos. Aqui eu estou mostrando qual conteúdo você tem que estudar. Então, às vezes eu passo pelos exemplos rapidamente, sem abordar muito bem, porque agora o objetivo é mostrar o que é que você tem que estudar. Esse é o objetivo da análise de competências e habilidades. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal. Se você tem um amigo para indicar, compartilha. E se você achou legal, faz um joinha aí pra gente, para o canal ficar mais bombadinho, tá bom? Bate no sininho lá e aguarde as notificações. Vamos falar sobre a habilidade 12. Eu trouxe algumas situações. Em 2020 caiu assim: pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos e impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. A imagem vem na resolução. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. E aí ele dá a informação. Um micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Ainda bem que ele deu a informação. Ele dá sempre. Usando a notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? E olha as alternativas na notação científica, trabalhando aquele número que deve estar entre 1 e 10. Número 1, eu tenho que estudar notação científica. Eu tenho que estudar porque a notação científica cai na prova de matemática, cai na avaliação de física, cai na avaliação de química e conforme cai na avaliação de biologia. Eu tenho que conhecer. Olha a miniatura do carro, certo? Olha a situação que eu trouxe aqui para vocês. 100 vezes 1 micrômetro. Segundo o texto, 100 vezes 1 micrômetro. O que é 1 micrômetro? O micrômetro é 1 dividido por 1 milhão, porque ele disse no texto a milionésima parte de 1 metro, já levando para metro. 1 milhão tem 6 casas, então é 1 dividido por 10 à sexta. Como eu quero escrever na notação científica, eu vou ter que pegar esse 10 e subir. Se eu mudar de posição em relação à fração, se eu inverter, se eu transformar do denominador para o numerador, vai mudar o sinal do expoente, certo? Certo. O que o 100 é? O 100 é 1 vezes 100. Eu preciso do 1 para poder contemplar a alternativa. O 100 é 1 vezes 100, ou 1 vezes 10 ao quadrado. Eu tenho 1 vezes aqui, ó, 100 vezes 1 micrômetro. Então, eu terei 1 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 6. Olha aqui o que eu disse. Ó, o 1 deixa quietinho aí, porque o 1 já está aqui do jeito que a alternativa quer. 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 6, conserva a base, soma os expoentes. Ou melhor, 2 menos 6, contemplando a alternativa letra C. 1 vezes 10 elevado a menos 4.
notação científica, uma outra maneira de escrever o número. Uma outra maneira de escrever o número é uma situação problema. É uma situação problema e essa outra maneira contempla a habilidade 1, que é aquela de representar o número de várias maneiras. Mas, mais do que tudo isso, eu tive que resolver a situação problema. Por isso, habilidade 12. Eu trouxe uma segunda situação. Vem comigo. Aí, gente, a situação que eu trouxe agora é 2021. Tá bom? Aí ele traz assim o texto. Um agricultor utilizava toda a área de uma planta em formato retangular com 50 metros de largura. 50 metros de largura, ó. Imaginando que essa folha fosse um terreno, tá? E 240 metros de comprimento. 240 metros de comprimento. Para o plantio de mudas, seguindo recomendações técnicas. Cada muda é plantada no centro de uma pequena região retangular de 10 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento. Claro que eu vou exagerar aqui, ó, mas é como se você fosse fazendo aqui, ó, intervalos com esses retângulos de 10 por 20. Né? Para que tenha uma plantinha não sugue energia da outra. Tem toda uma técnica aí para que ela sobreviva sem ser incomodada. Esse agricultor decidiu ampliar a área destinada ao plantio de mudas, utilizando agora um terreno, também plano, em formato retangular com 100 metros de comprimento por 200 metros de largura. Olha, eu tinha um terreno de 50 por 240 e agora ele aumentou para 100 por 200 de largura. As mudas deverão ser plantadas respeitando a mesma técnica. Cada mudinha ocupa uma área de 10 por 20. Com o aumento da área destinada ao plantio, a quantidade máxima de mudas que poderão ser plantadas há mais. Quer dizer, gente, eu tenho as duas áreas, vou calcular as duas áreas, vou subtrair porque eu quero no excesso, no aumento. Tá? Ele pediu no aumento, então vou diretamente até o aumento. Então olha só como que eu fiz. Aumento da área destinada ao plantio foi de 100 vezes 200 é a minha nova área. 50 vezes 240 era a área que eu plantava anteriormente. Se eu fizer as contas, 20 mil metros quadrados menos 12 mil metros quadrados perfazem 8 mil metros quadrados. Eu quero saber quantas plantinhas, quantas mudas cabem em 8 mil metros quadrados. Eu plantei aqui, plantava aqui, mas ele pergunta quanto que é o aumento. Então vamos calcular. Sabendo que um metro quadrado é 10 mil centímetros quadrados, porque de metro para centímetro caminha 2 casas, só que ao quadrado tem que ser vezes 2, posso afirmar que 8 mil metros quadrados serão 8 milhões de centímetros quadrados. Vamos ver se está certo aqui? Serão 80 milhões de centímetros quadrados, acrescentando mais 4 casas. Então, eu considerar o N, o número de mudas plantadas, o N vai ser toda a área, que no meu caso será 8 mil metros quadrados ou 80 milhões de centímetros quadrados, dividido por a área de cada plantinha. Olha o raciocínio, que é 10 por 20, se eu não me engano. Vamos ver? Sim, 10 por 20. Agora já está tudo em centímetros, porque aqui também está em centímetros quadrados. Observa aqui, e centímetros vezes centímetros é centímetros quadrados. Tem que fazer numa mesma unidade, senão você está proibido de fazer a operação. Multiplicando 20 por 10 terá 200, posso tirar 2 zeros, então vai me sobrar aqui, ó, 800 mil dividido por 2. Não preciso fazer as contas para saber que a letra B é a alternativa correta. Eu consigo plantar 400 mil mudas neste local, obedecendo as condições impostas pelo problema. Situação problema, envolvendo medidas, envolvendo transformação de unidades. Contempla a habilidade 12, estude porque cai, coloque no seu plano de estudo, coloque no seu caminho, no seu trajeto, na sua estratégia. Trouxe mais uma situação, vem comigo.
Em 2019 caiu assim: o sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distância. Sistema métrico decimal contempla a competência 3. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. O quadro tem jardas, polegadas e as informações necessárias. Assim, um pé em polegada equivale a... E o quadro tem que trazer informação. Eu não tenho obrigação de saber que uma polegada vale 2,54 centímetros. Eu não tenho obrigação de saber que uma jarda equivale a 3 pés, que uma jarda vale 0,9144 metros. Mas ele pediu um pé em polegada. Então vamos trabalhar. Situação, problema e não é fácil. O que eu tenho? Eu tenho que 3 pés, eu vou começar pelos pés, eu quero deixar o meu pezinho isolado aqui. 3 pés equivale a uma jarda. 3 pés equivale a uma jarda. E aonde está escrito jarda, eu troquei por 0,9144 metros. Mas eu vou transformar para centímetro. Então, vou repetir. 3 pés vale uma jarda. 3 pés vale uma jarda. E uma jarda é 0,9144 metros. Se eu mudar para centímetros, 91,44 centímetros. Se eu passar o 3 dividindo, aqui o 3 dividindo, ó, 91,44 dividido por 3, um pé vale 30,48 centímetros. Comentando de novo, não é o foco para esses encontros. Pratique as continhas, pratique as continhas. Uma regrinha de 3, um pé vale 30,48 centímetros. Uma polegada vale 2,54 centímetros. Eu tenho as duas informações em centímetros, então vou montar uma regrinha de 3. Um pé vale 30,48 centímetros. Eu descobri isso e ele me trouxe que uma polegada vale 2,54 centímetros. Eu vou isolar o pé, então eu vou pegar o 30,48 e vou passar multiplicando. Gente, 30 por 2 é 15. O que está perto de 15 é o 12. Eu não tenho que fazer essa conta para saber que é 12. É 12. 12 polegadas. Porque 30 por 2 é 15. 30 por um pouquinho mais é um pouquinho menos. Contemplando a alternativa letra D. Letra D. Tudo bem aí, crianças? Valeu? Aprendemos a habilidade 12. Valeu? Fiquem aí. Fiquem comigo. Vem comigo. Fiquem conosco. Fiquem com Deus. Obrigado.